Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida das nossas vidas, Pai. O Senhor nos mostra, Pai, que não é uma religião, que não é, Pai, uma doutrina, Pai, que guia as nossas vidas, mas é a Tua graça, Pai. Acho que ficava uns 30. Boa noite, pessoal. Vocês estão em casa, vocês estão nos assistindo hoje, de todos os lugares aí do Brasil. Nós temos a alegria de estar iniciando aqui a nossa conferência local 2021. Esse ano de maneira um pouco diferente. Em 2019 nós tivemos a primeira edição de maneira presencial. No ano passado nós não conseguimos fazer, mas esse ano nós decidimos fazer mesmo que de maneira online, porque a gente entende a importância que esse evento tem para a nossa igreja. A gente também comemora o nosso aniversário, então a gente está no 3º ano de plantação da local Igreja em Fortaleza, e a gente fica feliz de poder estar compartilhando esse momento com vocês. O tema que nós escolhemos para a nossa conferência esse ano é deuses. Nós já iniciamos o ano tratando desse tema, dessa temática nos nossos grupos de estudo bíblico, que a gente chama de diáspora. A gente já tem falado sobre idolatria e a gente achou que seria muito bom poder abordar ainda mais esse tema. Por isso que o tema da nossa conferência é deuses. Se você quiser conhecer um pouco mais da local, talvez você tenha entrado hoje aqui na nossa conferência online por convite de algum amigo, talvez você não conheça o nosso trabalho. Eu quero falar para você entrar no nosso Instagram, @igrejalocal. Lá você pode ver conteúdos que nós disponibilizamos lá. Nós também temos uma base missionária que acontece aqui no nosso espaço de culto também. E você pode saber mais informações por lá. Agora a gente vai orar para iniciar a nossa conferência. E depois nós vamos ouvir o Macieira. Macieira é um amigo nosso, é um artista aqui da cidade, é um irmão de caminhada e é um músico excelente. E nós temos a oportunidade pela 2ª vez de tê-lo conosco aqui. Então a gente vai orar e depois vocês ficam com o Macieira. Depois nós teremos alguns avisos e logo após nós vamos entrar na palavra com o pastor Pedro Pamplona. Então vamos orar e dar continuidade à nossa programação. Senhor Deus, nós te damos graças por esse dia, por esse tempo, pela nossa conferência, pela oportunidade que nós temos de anunciar o Teu Evangelho, Pai, para todos os lugares do mundo através da internet. Nós te pedimos que o Senhor toque, Pai, nos corações de cada ouvinte, Pai, que esse tema, Pai, que é um tema que sutilmente, Pai, tem tomado a nossa vida, Pai, que o Senhor possa nos mostrar, Pai, que nós falhamos, que nós somos pecadores, que nós precisamos do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Fique com o Macieira e logo após os avisos e a palavra. Olá, boa noite. Eu me chamo Macieira. Te convido agora a estar junto aqui conosco nesse momento de louvor. Queria apresentar algumas músicas autorais, tá bom? Eu não quero me enganar outra vez, criar deuses em mim que alimentem o meu ego, um abismo sem fim.
imperfeições e me perco em mim. Tantas vozes, tanto engano, eu tento acertar caminho. Não há vida sem você. Não há vida. Não há vida sem você. Não há vida. Outra vez replantar, rebuscar a origem, relembrar de onde caí, engrenar o início. Não há vida sem você. Não há vida. Não há vida sem você. Não há vida. Me mover, existir por você, por você. O Senhor é o meu pastor e de nada sentirei mais falta, de ninguém ou de nada nesse mundo eu vou me desprender. Tua vida, a tua morte sobre a cruz, a tua mão me guia, a tua vara me conduz ao teu reino. E eu não quero viver pra mim mesmo. Preciso viver por ti, Senhor. Eu não quero viver pra mim mesmo. Os meus desejos, quero que se cumpra o teu desejo em mim. Me sinto deitado em pastos verdejantes, pois te tenho aqui comigo em todo instante.
dói demais, a minha carne pede mais de mim. Isso dói demais, porque eu tenho oferecido mais de ti em mim, em mim, em mim. Perdoar, perdoar, perdoar aqueles que me afligem. Perdoar, perdoar, perdoar aqueles que me afligem. Perdoar, perdoar, perdoar aqueles que me afligem. Estender a mão, levantar do chão e perdoar, e perdoar. Estender a mão, levantar do chão e perdoar. Eu não quero viver pra mim mesmo. Eu preciso viver por ti, Senhor. Eu não quero viver pra mim mesmo. Os meus desejos, quero que se cumpra o teu desejo em mim. Como eu quero, eu quero que se cumpra o teu desejo em mim. Boa noite, gente. Meu nome é Elias, sou diretor aqui da Base Local e queria estar falando para vocês de uma forma um pouco resumida alguns de nossos trabalhos. Agora, durante a pandemia, nós estivemos arrecadando alimentos, comprando cestas básicas, distribuindo aqui na comunidade onde a gente vive. A gente sabe que é um tempo difícil, a gente sabe que são muitas pessoas que têm necessidades e o nosso objetivo nesse momento foi justamente ir, conhecer as pessoas, conhecer as famílias. E mais do que o alimento, a gente também está ouvindo um pouco de cada história, conhecendo, criando laços. É isso que nós aqui da Base Local desejamos, aprofundar-nos em nossa comunidade e estar auxiliando cada vez mais. Como vocês poderão ver no vídeo a seguir, temos muitas atividades. Diariamente estamos aqui fazendo atividades com crianças, adolescentes e diversos públicos. Por isso, queremos pedir a sua oração. Você que deseja talvez contribuir financeiramente ou de alguma forma ser um voluntário, você pode estar observando um pouco mais do nosso trabalho em nossas redes sociais, nosso Instagram, você pode procurar aí, é Base Local _. Ali você vai ver muito mais daquilo que a gente faz e também os nossos canais de contato, nosso WhatsApp, e também se você tiver algum interesse em participar de alguma coisa, pode nos mandar um direct, certo? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. A Base Local é uma base missionária cristã situada no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Temos como objetivo servir a comunidade em que estamos inseridos e outras comunidades de dentro e de fora de Fortaleza. Fazemos isso através de trabalhos sociais e culturais, tendo sempre em vista levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que é o fundamento de nossas vidas e de todo o projeto que por nós é desenvolvido. A Casa da Base Local é um espaço dedicado a receber pessoas de diversos lugares, a fim de capacitá-las para o trabalho missionário e também incentivá-las a desenvolverem e participarem de projetos que venham de alguma forma intervir nas problemáticas da sociedade.
Hoje, contamos com uma equipe de voluntários internos, que são moradores da base e se dedicam aos projetos de forma integral, e também com os voluntários externos, que participam apoiando em algumas de nossas programações. Em nossa casa, são realizadas diversas atividades diariamente e também apoiamos outros projetos de dentro e de fora de Fortaleza. Boa noite a todos da igreja local. Dizer que é um prazer enorme estar participando dessa conferência, conhecer aqui a base local, conhecer o Felipe pessoalmente também, o pessoal, a gente se falava só de WhatsApp e Instagram e tem sido um prazer aqui muito grande nesse momento. Eu fui chamado para falar sobre idolatria, esse é o nosso tema, e eu vou iniciar, vamos dizer assim, essa discussão e esse tema falando sobre um conceito de idolatria muito importante que vem do Antigo Testamento e se reflete no Novo Testamento também, que deve chamar a nossa atenção quando nós lemos as Escrituras e percebemos esse conceito que, segura aí que eu vou dizer daqui a pouco que conceito é esse. Antes eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no capítulo 6 de Isaías e eu vou pedir a sua atenção porque eu vou passear por esse capítulo e eu vou passear por alguns textos de Isaías e outros textos bíblicos também, então a gente vai fazer esse exercício de um pouco de teologia bíblica aqui, de ir em alguns lugares da Bíblia para construir, então, uma verdade sobre a idolatria. Ok? Então, abra aí em Isaías 6 e eu vou orar antes da gente iniciar aqui a mensagem propriamente dita. Ok? Então, vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por esse momento, louvar o teu nome, e pedir aqui a intervenção do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, Senhor. Nós dependemos de Ti para ouvir a Tua palavra, para sermos transformados por Ti, então que o Teu Espírito possa me usar aqui apenas como um canal, mas que seja o Senhor falando aos corações e às mentes, nos transformando, nos confrontando aqui nessa noite pela Tua palavra, Senhor. Que ela possa nos ferir e nos curar, nos cicatrizar também aqui agora por meio desse texto e dos outros textos que nós leremos. Que o Senhor nos abençoe agora, no nome de Jesus. Amém. Então, ídolos estão por todos os lados. Onde você vai, você encontra algum ídolo, seja seu ídolo ou o ídolo de alguém. Eu não estou falando aqui só de pessoas famosas, mas daquilo que o seu coração mais busca. Então, cada pessoa tem esse algo maior, esse ser maior que você coloca a sua confiança e a sua esperança. Isso pode ser Deus ou algo que não é Deus. Então toda pessoa tem os seus ídolos, toda cultura tem os seus ídolos, todo país e nação tem os seus ídolos. Pense no Brasil e você pode imaginar vários ídolos, como por exemplo, talvez o mais óbvio, o futebol e os times de futebol. Mas onde você vai, você encontra pessoas idolatrando coisas ou outras pessoas. E aí tem um músico que escreveu uma música e tocou uma música famosa, chamado músico, né, Bob Dylan, e ele escreveu uma música que se repete muito quando a gente se fala de idolatria, que é: você vai servir alguém. You have to serve somebody. E ele diz: seja o diabo ou seja Deus, você servirá alguém. E isso é muito verdade. Nós, como criaturas que fomos criados por Deus para adorar a Deus, nós fomos criados para adorar alguma coisa. Se não é Deus, por meio do pecado nós adoramos a criatura no lugar do Criador. Então nós temos corações que buscam adoração a algo ou alguém. Nós fomos projetados, está no nosso DNA a adoração. E quando ela não vai a Deus, ela vai então para o caminho da idolatria. É o que Romanos diz no capítulo 1. Nós somos loucos e tolos porque trocamos a glória do Deus Criador
para adorar as suas criaturas, para adorar imagens, né, que não são Deus. E é interessante que a Bíblia nos ensina que a idolatria é o grande pecado, é a quebra dos grandes mandamentos, é o grande pecado que Paulo vai dizer em Romanos, que nos leva a mais pecado ainda, porque quando nós trocamos a Deus, Deus nos entrega então aos nossos próprios pecados, aos nossos próprios ídolos, e nós entramos nessa bola de neve de pecado, de ruína e de morte, porque é isso que a idolatria gera. Então, é algo que está espalhado, é algo muito sério, e é algo, então, por causa disso, que merece a nossa total atenção. Nós precisamos entender a idolatria, entender a principal consequência da idolatria e as outras consequências que ela traz e lutarmos contra ela, entendendo a palavra de Deus, de como ela nos torna capazes, então, de não sermos idólatras. E eu vou começar com uma afirmação, que é a afirmação teológica básica aqui dessa mensagem, que você vai encontrar num livro muito bom chamado Você se torna aquilo que adora. Inclusive a afirmação é essa, você se torna aquilo que adora. Mas eu quero colocar nas palavras aqui do autor, do J.K. Beale, na página 21 desse livro, ele deixa isso melhor registrado, quando ele diz o seguinte: todos os seres humanos foram criados para ser criaturas refletoras e vão refletir aquilo com que estão fundamentalmente comprometidas, seja o verdadeiro Deus, seja qualquer outro objeto da ordem criada. Assim, nós nos assemelhamos àquilo que adoramos, para a nossa ruína ou para a nossa adoração. Então, olha as duas partes dessa afirmação. Nós somos refletores, nós fomos criados para refletir a glória de Deus e nós refletimos a glória daquilo que nós adoramos. E depois ele vai dizer que nós nos assemelhamos àquilo que nós adoramos, seja para a nossa ruína ou seja para a nossa restauração. Então, entenda isso, porque isso vai ser demonstrado a partir de agora por meio do texto de Isaías 6 e de outros textos bíblicos, que se você tem um ídolo, você se torna semelhante a esse ídolo. Aquilo que você adora vai te transformar a imagem dele mesmo. Por isso que a idolatria é tão perigosa. Vamos então para Isaías capítulo 6. Eu não vou ler ele todo de uma vez, eu vou lendo parte a parte, porque ele é dividido em 4 partes. Então, se você der uma olhada rápida aí em Isaías 6, eu quero que você preste atenção nessas 4 partes da visão que Isaías tem de Deus e desse diálogo que Deus tem com Isaías nessa visão. Vou estruturar aqui para vocês seguindo bem a mensagem. Então, do verso 1 ao 4, Isaías vê a Deus cheio de glória e Deus é adorado, então, por sua santidade. A gente vai ver isso já já. Do verso 5 ao 7, o impuro Isaías é perdoado e purificado por esse Deus que ele viu. Do verso 8 ao 10, Isaías recebe uma mensagem profética de endurecimento do povo. A gente vai focar mais nesse ponto aqui, que é o ponto que nos aponta exatamente para idolatria. Uma mensagem dura da parte de Deus, que Deus quer que Isaías, né, diga ao povo. E na parte 4, também muito importante para nós, do verso 11 ao 13, nós vamos ver os efeitos desse endurecimento, os efeitos que Deus espera que a mensagem de Isaías cause no próprio povo de Deus, no povo de Israel. Então a gente vai passar por essas partes olhando para o tema da idolatria. Então vamos começar com a parte 1. Deus é adorado pela sua santidade. Vamos ler Isaías 6, do verso 1 ao 4. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então Isaías tem essa grande revelação de Deus, de um Deus assentado no seu trono, no seu templo, e onde a fumaça ou a glória de Deus, essa imagem figurada aqui, tomam todo o templo e todo lugar. Então Isaías está diante de Yahweh, diante desse Deus a quem ele serve, o Deus da aliança do povo,
E ele vê então essa visão, que talvez seja a visão mais gloriosa de Deus, né? Talvez rivalizando aí com a visão que Moisés teve de Deus no Monte Sinai. Então ele está vendo anjos também adorando a Deus. E é interessante que até os anjos, diante da santidade de Deus, precisam cobrir o rosto. De tanta glória de Deus, de tanto que a santidade de Deus emite, vamos dizer assim, luz poderosa que nossos olhos são incapazes de perceber, de até ficar abertos. Então até os anjos cobrem o rosto em reverência diante da santidade de Deus. Isaías está vendo tudo isso. Está vendo esse Deus que diz para ele algo do tipo: Isaías, eu sou o Deus verdadeiro, eu sou totalmente santo, eu sou separado da criação e, portanto, eu sou o único digno de ser adorado. É a minha glória que enche o templo aqui, que deve ser adorada e que deve ser refletida. Então, Isaías está ali no início do seu ministério, quando ele está sendo chamado, primeiro tendo essa visão de Deus. E você vai ver que como essa visão desse Deus único, glorioso, santo, digno de adoração, vai contrastar, olha a palavra difícil aí, né? Vai fazer diferença com a posição do povo e com a resposta do povo. É isso que eu quero que você perceba. Isaías está vendo um Deus e esse Deus gera uma resposta em Isaías, mas que não é a mesma resposta que o povo de Deus vai ter ou está tendo já. Então, segura isso. Há uma grande visão de Deus e você vai perceber como a idolatria é exatamente o contrário dessa grande visão aqui. Vamos para o ponto 2. O impuro Isaías é perdoado e purificado. Versos 5 ao 7. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e os seus pecados perdoados. O seu pecado perdoado. Então a resposta de Isaías é uma resposta exemplar aqui. Diante da grande santidade de Deus, ele percebe que ele não é santo. Ele percebe a inferioridade dele diante de Deus, ele percebe a pecaminosidade dele diante da santidade de Deus, e tudo que ele tem a dizer é confessar que, ai de mim, como alguém indigno daquela visão e como alguém que deveria ser fulminado por aquela visão. Ai de mim, tanto porque eu sou impuro, tanto porque vivo no meio de um povo impuro. Então Isaías reconhece a situação do seu próprio povo e se inclui nisso. Diante da santidade de Deus, diante daquela glória de Deus, o seu próprio povo não tem respondido à altura. Isaías é um desses, um que se coloca junto com o povo para dizer: eu preciso da misericórdia de Deus. Ai de mim, essa não é a visão que eu deveria ter, mas Deus foi gracioso comigo. E a resposta de Deus, então, é impressionante e maravilhosa. Deus age com misericórdia para com Isaías. Essa figura que nós temos, dessa ilustração de um anjo que toca com a brasa na boca de Isaías, remete a uma cultura antiga, lá do Antigo Oriente Próximo, de um ritual de purificação que é como se Deus estivesse dizendo: você está sendo purificado também por mim. Seus lábios e seu corpo inteiro está sendo perdoado e purificado por Deus quando então a brasa toca na sua boca. Então Isaías está recebendo perdão. Não só perdão, como purificação também dos seus pecados. Então, perceba essa primeira cena de como a santidade de Deus e a glória de Deus geram essa resposta adequada de Isaías. A humildade de quem reconhece que é pecador. De quem reconhece que aquele Deus ali é realmente o Deus a ser adorado, mas nós não somos dignos disso. E Deus age então para restaurar Isaías, para perdoar Isaías. Mas, infelizmente, essa não é a atitude do povo de Israel como um todo. E nós vamos ver agora o contraste, exatamente a partir do ponto 3, desse Deus santo, desse Deus que é o único Deus que merece ser adorado, e da idolatria vigente no povo de Deus. E o que Deus vai fazer então com esse povo idólatra. Então vamos para o ponto 3, é onde nós vamos prestar mais atenção aqui. Depois nós voltamos aqui na figura de Isaías para fazer algumas aplicações. Então Isaías 6... do verso 8 ao 10, diz o seguinte:
Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vá e diga a este povo: Ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo. Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Olha que pesado que Deus diz a Isaías. Isaías se coloca como alguém que vai ser enviado por Deus e diz: olha, estou aqui, pode me enviar. E talvez ele não estivesse esperando que a mensagem que ele receberia para entregar ao povo seria essa, mas foi a mensagem que ele recebeu, e é uma mensagem muito dura. Seu ministério profético trabalharia o endurecimento do povo. Deus está dizendo que você torne esse povo endurecido, para que eles vejam e não percebam, para que eles escutem e não ouçam, né? Para que eles tenham seus ouvidos fechados, para que o seu coração não se converta. Deus está, por meio de Isaías, trazendo um julgamento para aquele povo naquele momento. Nós vamos encontrar isso no ministério do profeta, de alguém que traz um juízo e que traz uma esperança futura, mas agora é o momento do juízo de Deus por meio das palavras de Isaías. E se você percebeu aqui, a palavra idolatria não aparece ídolo, não aparece idolatria, não aparece nenhuma menção direta nesse texto que fale de idolatria. Mas por que isso aqui é tão duro? Por que essa mensagem parece até estranha para nós? Como é que pode Deus querer que o seu povo se endureça, querer tamanho juízo sobre o seu próprio povo? E a resposta está em entender que esse é um texto que fala de idolatria, mesmo que não mencione idolatria, e é isso que eu gostaria de caminhar com vocês em alguns textos de Isaías, para mostrar que esse contexto aqui é um contexto onde Deus fala de um povo idólatra. Okay? Então eu vou convidar você a abrir as suas Bíblias em alguns textos de Isaías 42 e Isaías 44. Vamos começar com Isaías 42, do verso 17 ao 20. Eu quero que você preste atenção principalmente nessa linguagem de olhos que não veem, ouvidos que não escutam. Essa é uma linguagem que vai se repetir em Isaías, se repete no Antigo Testamento e se repete inclusive nas palavras de Jesus. Então, Isaías 42, 17 e 20 diz o seguinte: retrocederão e ficarão cobertos de vergonha os que confiam em imagens de escultura e que dizem às imagens de fundição: vocês são os nossos deuses. Idolatria bem clara aqui. E olha o contexto que vem a seguir. Escutem, surdos, e vocês, cegos, olhem para que possam ver. Quem é tão cego como o meu servo, ou tão surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é tão cego como o meu amigo, e tão cego como o servo do Senhor? Você vê muitas coisas, mas não as observa, ainda que a tenhas ouvidos abertos. Nada ouve. Então, olha o contexto. Deus está falando aqui a um povo idólatra que tem feito ídolos e dito a esses ídolos: vocês são os nossos deuses. E depois ele manda uma mensagem para Israel dizendo: vocês estão cegos, vocês estão surdos. Porque essa cegueira e essa surdez para Deus é a consequência da idolatria. Vamos para Isaías 49 e você vai perceber o mesmo contexto. Isaías 44, verso 9, perdão. Não 49. 44, 9 diz o seguinte: todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhadas. A partir daqui a gente vai começar a montar aquela afirmação teológica. O que o texto está dizendo é que as esculturas e os ídolos não veem nada, não entendem nada. A gente poderia acrescentar também aqui, como daqui a pouco vai ser dito, eles não escutam nada, porque eles são meros ídolos, eles são meras criaturas feitas talvez de bronze, de ouro, de madeira, que não têm vida,
são literalmente endurecidos. Não escutam, nem entendem, nem veem coisa alguma. E logo após esse texto, no verso 18 do mesmo capítulo, agora se referindo ao próprio povo de Israel, que é idólatra, que está praticando idolatria, o texto diz: vocês nada sabem, nem entendem, porque os olhos deles estão grudados para que não vejam e o coração deles já não pode entender. Então, no começo do capítulo 44, quem não vê e quem não entende são os ídolos. No final do capítulo 44, quem não vê e quem não entende são os idólatras desses ídolos. E você consegue perceber aqui já qual é a dinâmica. Nós nos tornamos igual os ídolos que nós adoramos. Iguais os ídolos que nós adoramos. Há um texto do salmista que é o mais direto e o mais claro sobre isso. Salmo 115, verso 4 a 8. Abra sua Bíblia lá para nós lermos isso aqui juntos. Você vai ver que toda essa ideia de Isaías está resumida de forma direta nesse salmo. Então, Salmo 115, verso 4 a 8, diz o seguinte: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Então, se você imaginar uma estátua de um ídolo, imagine como a do bezerro de ouro, por exemplo, lá no deserto, no Êxodo, ou qualquer outra imagem que nós temos onde nós colocamos a nossa adoração, talvez de uma pessoa morta ou algo do tipo, algo que não é Deus. Essa é a ilustração melhor que cabe aqui para nós. Tem boca, mas não fala nada. Tem olhos, mas não enxerga nada. Tem ouvido, mas não escuta nada. Tem pé, mas não anda. São as pessoas que precisam carregar e várias outras coisas. E o Salmo termina dizendo: aqueles que os adoram se tornam como eles. Não literalmente que nós vamos nos tornar uma estátua sem nossos sentidos, mas que eles serão endurecidos. Não vamos ter olhos para ver a verdade de Deus. Não vamos ter ouvidos para ouvir a verdade de Deus. Não vamos ter coração para amar e entender a verdade de Deus. Não vamos ter pés para andar na verdade de Deus. É isso que o texto está dizendo. Então, o princípio bíblico aqui é esse. Você se torna aquilo que você adora. Você vai sendo transformado à semelhança do seu ídolo ou dos seus ídolos. Então, nós temos aqui uma visão de que os ídolos eram mera imagem, sem vida, sem visão, sem audição, literalmente endurecidos, e é isso que está acontecendo com o seu coração, com você, se você tem cultivado idolatria. Endurecimento, vamos colocar assim, da alma, do coração. E essa é a punição tão dura que Deus dá ao profeta Isaías para ele ministrar ao povo. Eu quero ler com você o último texto dessa sequência de textos, que é Romanos 1, 22 e 26, que também fala de idolatria, como eu falei aqui no começo, e que vai nos mostrar que a resposta de Deus é Deus nos entregando aos nossos próprios pecados, Deus nos entregando a nossa própria idolatria. Então, a partir do verso 22, Paulo diz o seguinte: dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Então, idolatria, clara. Qual é a consequência disso? Paulo vai deixar exatamente claro. Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém? Qual é a consequência agora dessa idolatria? Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Então, o que Romanos está dizendo, quando nós conectamos com essa ideia de Isaías e do Salmo 115, é que ao nós idolatrarmos e nesse processo de nós estarmos sendo
semelhante aos ídolos, Deus nos entrega a idolatria, Deus nos entrega a esse processo, Deus nos entrega aos nossos próprios desejos pecaminosos que estão nos endurecendo. É a consequência normal e é o próprio juízo de Deus ele nos entregar aos nossos próprios ídolos. É por isso que ele está dizendo a Isaías, esse povo vai ser um povo que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não escuta, porque eu os estou entregando aos seus próprios ídolos, a essa religiosidade vazia, pobre, dura da idolatria. É por isso que a idolatria é algo tão sério. E é por isso que a idolatria nos leva à ruína. Um pequeno ídolo, escute isso muito bem, um pequeno ídolo nos leva a um grande ídolo, seja o mesmo ou seja a outros grandes ídolos. E esses ídolos nos levam à ruína do pecado. Por quê? Porque se você tem um ídolo, você tem um ídolo que, de alguma forma, preenche os seus desejos, atende os seus maiores desejos. Na velocidade que você quer, que você acha que você quer e precisa, e da forma, do jeito que você acha que você quer ou precisa. Então, Deus nos entrega a esses próprios ídolos e aos nossos próprios desejos, que fora de Deus são pecaminosos. Quando você olha para Romanos, então você entende que essa idolatria era uma idolatria que levava a, por exemplo, a prática da impureza sexual. Talvez era isso que eles queriam. Um ídolo que oferecesse prazer sexual ali aos romanos. E Deus está dizendo, eu vou te entregar a isso. Eu vou te entregar a essa impureza. Eu vou te entregar a essa idolatria. Vocês ficarão duros. Vocês não terão mais sensibilidade para Deus. Então, escute aqui algo para a sua vida. Para você entender a seriedade, vou resumir isso. Quando você se entrega a um ídolo, seja ele qual for, Deus está te entregando àquele ídolo também. E isso vai gerar a ruína da tua vida. Ela pode vir logo. Ela pode demorar muito para chegar, mas ela vai chegar. É isso que o ídolo causa. Então, por favor, não se entregue a nenhum ídolo, não se entregue a nenhuma idolatria. Foque em Deus. Vamos para o ponto 4 aqui. Ele vai dar mais seriedade ainda, ele vai completar essa mensagem. São os efeitos desse endurecimento no povo. E está lá nos versos 11 e 13. Então eu perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes. As casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto ou como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim a santa semente será o seu toco. Então Isaías, diante de uma mensagem tão dura, pergunta ao Senhor, até quando, Senhor? Até quando eu preciso pregar esse tipo de mensagem? Até quando o povo vai ser endurecido? E o que ele ouve também não é agradável. Talvez, de novo, não era o que ele esperava. Deus dá uma resposta dura para isso também. Deus entrega algo que é uma grande ruína. Então, usando essa palavra, Deus vai arruinar a terra de Israel. A terra que ele prometeu, a terra que ele entregou. Ele vai tirar isso do povo. Note que as consequências estão se referindo aí ao exílio que Israel vai sofrer quando eles serão tirados da terra pela Babilônia, onde boa parte do povo será levada para a Babilônia, a terra será arrasada, o templo será destruído, eles serão retirados da sua terra. Em outras palavras, eles serão afastados da promessa de Deus, da promessa da aliança com Deus. Deus está tirando aquilo que ele mesmo deu, tirando aquilo que ele prometeu. E isso, para o povo de Israel, é o fim da linha.
O povo sempre se reuniu e sempre foi identificado por essas coisas. Nós temos a nossa terra, nós temos o nosso templo, nós temos as nossas leis. Agora eles estão sem a terra, eles estão sem o templo e eles estão vivendo debaixo da lei de outro povo. Por causa da idolatria. Deus, então, retira essas bênçãos, retira essas promessas. Por quê? Porque Deus está entregando esse povo aos seus próprios ídolos. Se você quer o ídolo, você vai ter, digamos, as bênçãos daquele ídolo. Você vai agora ter as promessas daquele ídolo, porque Deus está nos entregando a tudo isso. Aqui, irmãos, há uma realidade de mão dupla. Deus é soberano e nós somos responsáveis. Quando eu digo que Deus está nos entregando, Ele realmente está nos entregando, mas nós estamos nos entregando também. Somos nós os idólatras. Então não ache que Deus é que está causando essa idolatria em mim, porque Ele quer me entregar o ídolo e tal, para minha ruína. Não é disso que eu estou falando. Nós estamos tomando esse caminho e Deus traz juízo também sobre essa idolatria por causa que nós somos responsáveis diante dEle. Então aprenda sempre essas duas vias que estão aqui lado a lado. O verso 13 aponta uma realidade que diz assim, nós estamos quase sem esperança, porque o texto diz que até o remanescente que ficar na terra, ou talvez aquele povo que vai voltar para a terra, até esses estarão sendo destruídos pela idolatria. E aqui de novo nós temos essa ideia de que nós nos tornamos como os ídolos. Porque Deus compara o povo como duas árvores, 2 pedaços de madeira, o terebinto e o carvalho, que são derrubados e fica só o toco, sem vida. Até a santa semente será esse toco. Então nós temos aqui uma visão de que Deus está dizendo, eu farei isso, e esse povo será idólatra até a ruína total de Israel. E eu creio que esse texto aponta para o fim de Israel momentâneo como nação. Porque foi isso que aconteceu. O povo foi exilado, Israel não volta para a sua terra, uma parte do povo volta, mas eles voltam para debaixo de outro exílio, por exemplo, como é o romano, debaixo de outro povo. Eles ainda são idólatras. E para mim o que esse texto está dizendo é o seguinte, do jeito que está, não dá para continuar. Israel está entregue ao pecado e aos ídolos. Algo novo precisa ser feito. E esse algo novo é exatamente o que Isaías e os outros profetas, como Ezequiel e Jeremias, estão apontando, uma nova aliança. Um novo Adão, um novo servo perfeito de Israel que virá para então restaurar o povo. E lógico, nós estamos falando de Jesus Cristo. Ele vem para perdoar os nossos pecados. Ele vem para restabelecer uma aliança com o seu povo, a nova aliança, por meio da cruz e da ressurreição dele mesmo. Isso vai quebrar a idolatria do povo. Isso vai chamar o povo e capacitar o povo a olhar para Deus como aquele Deus que Isaías viu e adorar então esse Deus por meio de Jesus Cristo. Então, aprenda isso. Não há esperança sem Jesus. Essa ruína causada pela idolatria, ela é desmanchada pela obra da cruz. Então, quando nós entramos nessa nova aliança, por meio da fé e somente pela fé, nós estamos quebrando os nossos ídolos. Tendo agora Jesus como o Deus encarnado. Não mais só uma visão como aquela que Isaías teve, mas Jesus mesmo agora encarnado para que nós possamos adorá-lo. E Jesus não é um Deus de madeira, não é um Deus de bronze, não é um Deus de ouro, de prata. Jesus é um Deus pessoal, vivo, que tem olhos e vê, que tem boca e fala, que tem ouvidos e escuta, que tem coração e percebe. E se nós estamos adorando a Jesus, nós vamos nos tornar semelhantes a Ele. Semelhantes ao Deus vivo, encarnado, pessoal que esteve entre nós. É por isso que quanto mais nós adoramos a Jesus, mais nós nos encontramos como seres humanos, como homens de verdade, como mulheres de verdade, como homens de Deus, mulheres de Deus. Quanto mais nós adoramos a Jesus, mais nós somos transformados à semelhança de Jesus e entendemos a verdade de Deus. Essa é a mensagem que esse trecho da Bíblia, essa visão de Isaías traz para nós.
E eu queria tirar algumas conclusões aqui com vocês. Deixa eu ler de novo aquela afirmação teológica, só um trecho dela. Nós nos assemelhamos àquilo que adoramos, para a nossa ruína ou para a nossa restauração. Compare agora Isaías e o povo. Isaías se humilha diante de Deus. Isaías reconhece que se há alguém que merece ser adorado, é aquele Deus daquela visão que ele teve, Yahweh. E ele é então purificado e perdoado por esse Deus. Há perdão para corações idólatras. Há restauração para corações que viveram na idolatria, que buscaram outras coisas que não o Senhor e que agora reconhecem a Ele como Deus santo, separado, glorioso e único digno de adoração. Isaías provou disso. Vários diante de Jesus provaram disso. Jesus falou várias vezes nos seus evangelhos, tanto quando ele curava, quando ele contava parábolas, que ele dizia, vocês agora têm ouvidos para ouvir e terão olhos para ver. Se referindo a essas consequências aqui da idolatria. Então há esperança na nova aliança, no que Jesus fez por nós. Mas agora perceba a posição do povo. O povo estava em idolatria. O povo estava prestando adoração a outros ídolos, a algo que não era o próprio Deus da aliança que eles tinham. E eles foram entregues, então, aos seus próprios desejos, aos seus próprios ídolos. Enquanto Isaías é restaurado, o povo entra em ruína por estar adorando outros deuses. E por estar em pecado e nessa bola de neve de pecado e de idolatria. De novo, cada ídolo leva a mais idolatria. Cada ídolo leva a outro ídolo. E você vai ser, então, imerso nisso. Só Jesus, então, para lhe tirar dessa situação. Mais uma afirmação que eu gostaria de fazer. A idolatria é um problema de egocentrismo. Nós buscamos ídolos que façam o que nós desejamos. Como diria C.S. Lewis, em As Crônicas de Nárnia, Deus é um Deus não domesticado. Ele não faz o que nós desejamos, ele faz o que ele deseja. Ele faz o que nós precisamos, ele faz o que ele sabe que é melhor para nós. E é por isso que às vezes nós corremos para o ídolo que pode atender o que nós queremos. Atender os nossos corações enganosos, porque nós somos egocêntricos. Nós precisamos de um Deus que nós achamos que preenche o nosso ego, mas nos enganamos, porque eles não podem preencher. Eles não podem preencher o vazio que está em nós. Só Deus pode, da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer. Então, como egocêntricos que somos, buscamos então ídolos para preencher esses vazios e esses desejos. A adoração a Deus, então, é a marca de humildade. É do reconhecimento de que não é o meu ego que precisa ser inflado, não é o meu ego que precisa ser adorado, não são os meus desejos que precisam ser satisfeitos, mas é a vontade de Deus que precisa ser feita. São os decretos de Deus, são os planos de Deus que precisam se concretizar e que estão se concretizando. Não os meus, não sou eu que devo estar no centro. Deus deve estar. É o que Isaías está fazendo. Quando ele reconhece a sua impureza diante daquela visão maravilhosa que ele tem de Deus. E é exatamente isso que pode nos preencher totalmente. Ídolos são vazios por dentro. Assim como aqueles que idolatram ficam vazios. Mas Deus é o Deus que preenche toda a terra. Deus é o Deus em que a sua fumaça e a sua glória enchem todo o templo. Por isso podem nos preencher, nos encher e nos satisfazer de verdade, sem precisar da ruína do pecado. É o caminho inverso da idolatria. Então a minha pergunta para você é essa aqui. Com quem você quer se parecer? Se a idolatria nos torna iguais aos ídolos, então essa é a pergunta que você deve responder aqui. Com quem você quer se parecer?
Você gostaria de ser moldado à imagem de quem? De quem? Pense muito bem nisso. Todo cristão deveria responder isso falando de Jesus. Todo cristão deveria responder isso pensando em Jesus. Deixa eu dizer algumas verdades aqui para a gente encerrar, e eu gostaria que você fosse para casa. Você já está em casa, né? Mas que você fosse aí, desligasse depois daqui, que acabasse e fosse refletir nisso. Se você caminha em pecado hoje e não consegue largá-lo, ou largá-los, podem ser vários pecados, se você caminha longe de Deus e há uma dificuldade de caminhar com Deus, porque você tem ídolos no seu coração. Se você olha para Jesus e diz, eu não consigo ser mais parecido com Jesus, eu não consigo vencer os meus pecados, você precisa identificar os seus ídolos. Você precisa identificar os seus grandes desejos e que desejos são esses que os seus ídolos estão preenchendo, que você acha que eles estão preenchendo para você. Porque enquanto você adorar outras coisas, você não será a semelhança de Jesus, porque você é a semelhança daquilo que você adora, em primeiro lugar. Então corra para Deus em arrependimento. Corra para Ele. Adore ao Senhor. Você precisa conversar com o seu pastor, com o pessoal aqui da local. Você precisa quebrar os seus ídolos. Você precisa vir adorar. Você precisa ter comunhão com Deus para que você se torne semelhante, vá se tornando semelhante a Ele. E se você pretende ser mais parecido com Jesus, olhe então de forma mais prática para quem você assiste, quem você escuta, quem você admira, quais são as coisas, tanto objetos como coisas, digamos, não físicas, como fama talvez, que você busca. Prazer também pode ser. Quais são essas coisas que você mais busca ou quem são as pessoas que você mais admira? Talvez elas sejam os seus ídolos. E talvez você esteja sendo transformado à semelhança dessas pessoas e dessas coisas e não de Jesus. E aí não vai funcionar. Não vai funcionar. Deixa eu dar um exemplo aqui, uma ilustração de Harry Potter. Do livro e do filme, do primeiro, né? A Pedra Filosofal. Harry, ainda criança, ele entra numa sala em Hogwarts e ele descobre um espelho, um grande espelho. E quando ele se olha no espelho, ele vê a sua família. Seu pai, sua mãe e ele. E o seu pai e sua mãe estavam mortos, né? Eles tinham morrido desde a infância de Harry, mas quando ele olha, ele se vê com a sua família completa. E ele passa horas, então, admirando aquilo. E aí Dumbledore chega e, preocupado com Harry, porque ele estava horas na frente daquele espelho, ele pergunta, você sabe o que esse espelho faz? E aí ele mesmo diz, esse espelho mostra o grande desejo do nosso coração. Ele mostra aquilo pelo qual nosso coração está mais desesperado. E no caso de Harry era ter uma família, porque ele nunca teve. E aí o Dumbledore diz o seguinte, cuidado, Harry. Porque olhando para isso, você pode definhar diante do espelho. Porque aquilo que você mais deseja pode se tornar um ídolo e você vai viver então diante desse espelho e morrer diante desse espelho. Porque ele só mostra, ele não é real. E ele completa dizendo, um homem completamente feliz e realizado olharia para esse espelho e veria a si mesmo. E então, não tendo mais o que ver, sairia e viveria a vida real. Eu só mudaria uma coisa no que Dumbledore disse. O homem perfeitamente feliz e realizado, ou aquele que está nesse processo de caminhada, insatisfação e felicidade, ele olharia para o espelho e ele veria Jesus Cristo. E à medida que ele fosse sendo transformado, ele olharia para o espelho e veria Jesus Cristo. E em Jesus Cristo ele veria a si mesmo também. Porque ele está sendo transformado à imagem e semelhança de Jesus. E aí, ao ver Jesus e ao ver si mesmo, ele poderia então viver a vida real. E não ficar cego pelos ídolos. Não ficar diante dos ídolos esperando que aquilo se torne real quando os ídolos não são reais. Jesus é a pessoa mais real desse mundo. E que nós devemos vivê-lo intensamente. Então, ser como Jesus começa por colocar Jesus em primeiro lugar.
Ninguém é como Jesus quando há outro no trono da sua vida que não é Jesus. Ser como Jesus é adorá-lo, é buscá-lo acima de tudo. Ninguém se torna como Jesus adorando outro ser, outro alguém, outro algo no lugar de Jesus. Minha mensagem aqui é essa. Você se torna aquilo que adora. E para não viver uma vida vazia e dura diante de Deus, adora Jesus Cristo, Deus encarnado, pessoal e vivo, que é capaz de nos dar vida, satisfação e felicidade. Vamos orar. Senhor, queremos aqui te adorar, Senhor, te louvar. Porque o Senhor é esse Deus que até os anjos cantam santo, santo, santo. E que até os anjos cobrem o rosto em reverência à tua santidade e à tua glória. Que essa seja a nossa posição também, Senhor. Total adoração, total reverência, Senhor. Total humildade diante de Ti para reconhecermos que o Senhor é o único Deus digno de toda adoração. E que Jesus Cristo é esse Deus encarnado que nós podemos adorar e nos tornarmos semelhantes a Ele. Traz arrependimento sobre nós, Senhor. Que o poder da cruz e da ressurreição venha sobre as nossas vidas por meio do Teu Espírito. Quebra os nossos ídolos, Senhor. Nos mostra os nossos desejos enganosos e pecaminosos e os ídolos que nós construímos por causa deles. Quebra isso para que possamos Te adorar e Te adorando sermos semelhantes a Ti mesmo. Nos ensina, Senhor, a identificar as idolatrias e sonda os nossos corações para que nós possamos Te adorar como o Senhor merece. É isso que eu oro e agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. Queria agradecer pelo tempo, pela atenção. Espero que um dia nós possamos nos encontrar de novo aqui ou em algum lugar. Então, que Deus abençoe todos vocês. Muito boa noite, minha gente. Com a palavra do nosso amigo querido, pastor Pedro Pamplona, nós encerramos o nosso primeiro dia de conferência. Mas desde já, fica aqui o convite para você amanhã para participar da nossa live às 17 horas, no horário de Brasília. Uma roda de conversa que vai acontecer com alguns pastores convidados. Dentre eles vai ter o reverendo Peruca, o reverendo Eric, da Igreja Âncora lá do Espírito Santo, o pastor Carlão, pastor João Eduardo aqui de Fortaleza e também o nosso amigo Ariovaldo Júnior. Fica aqui o convite, desde já, para você participar amanhã, mandar sua pergunta lá no chat e a gente vai ler e aí entrar na conversa, nessa roda de conversa. Qualquer dúvida, qualquer questão que você tiver sobre esse tema idolatria que a gente está tratando, você pode compartilhar lá e ouvir o que eles têm para dizer. Amém? Vamos orar para encerrar? E aí espero você também. E depois da roda de conversa, às 19h30, nós temos o encerramento da conferência com o Ariovaldo Júnior, que vai estar dando a palavra. Tá? Vamos orar então, que você aí na sua casa, em qualquer lugar onde você esteja, possa inclinar sua cabeça, de fato, agradecer por esse momento, agradecer pela internet que Deus, né, nos disponibiliza e que a gente pode ouvir conferências como essa. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Jesus, por mais esse dia, por mais esse tempo. Obrigado, Pai, pela oportunidade de compartilharmos com nossos irmãos de todo o mundo através do YouTube e compartilhar, Pai, do Teu Evangelho e da Tua Palavra. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Agradeço, Pai, pela vida de cada irmão que aqui ouviu essa mensagem, seja no dia que ela está sendo lançada, seja daqui a 1 ano, 2 anos, e que isso sirva de semente para a vida dessas pessoas. Que cada vez mais elas possam deixar de lado os ídolos dela e olhar para Ti e viver somente para Ti. Nós te agradecemos, Pai, e te louvamos. Amém. Amém, irmãos. Até amanhã. Um grande abraço. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida das nossas vidas, Pai. O Senhor nos mostra, Pai, que não é uma religião, que não é, Pai, uma doutrina, Pai, que guia as nossas vidas, mas é a Tua graça, Pai. Acho que ficava uns 30.